Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Meu nome é Yara e eu estou aqui para dar sequência na leitura no livro Querido John, do Nicholas Sparks. E hoje nós faremos a leitura dos capítulos 5 e 6. Vamos lá? Bom dia, pai, eu disse, cambaleando cozinha dentro. Semicerrei meus olhos ao sentir a luz da manhã brilhosa e vi meu pai parado em frente ao fogão. O cheiro de bacon preenchia o ar. Ah, oi, John. Me joguei na cadeira tentando acordar. Eu sei que é cedo para eu estar acordado, mas eu queria te alcançar antes de você sair para o trabalho. Ah, ele disse, tá certo. Deixa eu só preparar mais um pouco de comida. Ele pareceu quase animado, apesar dessa perturbação na rotina. Em momentos como esse que me deixavam saber que eu estava feliz por estar em casa. Tem café? Eu perguntei. Está na chaleira, ele disse. Me servi de uma xícara e caminhei até a mesa. O jornal que já tinha chegado estava em cima da mesa. Meu pai sempre o lia durante o café e eu sabia o bastante para não tocar nele. Ele sempre foi engraçado sobre ser o primeiro a lê-lo, e sempre o lia na mesma ordem exata. Esperei meu pai perguntar como tinha sido a noite com Savannah, mas ele não disse nada, preferindo se concentrar na cozinha. Olhando o relógio, eu sabia que Savannah estava indo para a construção em alguns minutos, e me perguntei se ela estava pensando em mim, tanto quanto eu pensava nela. Na correria do que sem dúvida era uma manhã caótica para ela, eu duvidava que ela estivesse. Essa descoberta me fez doer inesperadamente. O que você fez na noite passada? Finalmente perguntei, tentando tirar Savannah da minha mente. Ele continuou a cozinhar como se não tivesse ouvido. Pai, eu disse. Sim, ele perguntou. Como foi na noite passada? Como foi o quê? A sua noite? Algo excitante aconteceu? Não, ele disse, nada. Sorriu para mim antes de colocar algumas tiras de bacon na frigideira. Eu podia ouvir o chiado se intensificar. Eu me diverti. Eu me voluntariei. Savannah é realmente especial. Fomos juntos à igreja ontem. De alguma forma eu pensei que ele me perguntaria mais sobre isso. E vou admitir que eu queria que ele o fizesse. Imaginei que pudéssemos ter uma conversa de verdade, do tipo que os outros pais devem ter com seus filhos, no qual ele sorri e talvez solte uma piada ou duas. Em vez disso, ele se virou para a outra boca do fogão, colocou óleo em uma pequena frigideira e adicionou um ovo batido. Você se importaria de colocar alguns pães na torradeira? Ele perguntou. Suspirei. Não, eu disse, já sabendo que comeríamos em silêncio, sem problemas. Passei o resto do dia surfando, ou em vez disso, tentando surfar. O oceano havia se acalmado durante a noite e as marolinhas não eram nada com o que se animar. Para piorar, elas quebravam mais perto da costa do que estavam quebrando no dia anterior. Então, mesmo que eu achasse algumas que valessem a pena pegar, a experiência não duraria muito antes que a da onda se acabar. No passado, eu teria ido a Oak Island, ou até dirigido até Atlantic Beach, onde eu poderia pegar uma carona até Shackleford Banks, na esperança de achar algo melhor. Hoje, eu apenas não estava no humor. Em vez disso, surfei no mesmo lugar dos últimos 2 dias. A casa era um pouco mais para longe da praia e parecia quase inabitada. A porta de trás estava fechada, as toalhas não estavam mais ali e ninguém passava pela janela ou saía pelo deck. Me perguntei quando todos estariam voltando. Provavelmente lá pelas 4 ou 5 horas, e eu já tinha tomado minha decisão de que já não estaria mais ali a essa hora. Não havia razão para estar aqui, em primeiro lugar, e a última coisa que eu queria que Savannah pensasse é que eu era algum tipo de perseguidor. Fui embora lá pelas 3 e fui ao Leroy's,
O bar estava mais escuro e deprimente do que eu me lembrava, e eu odiei o lugar assim que passei pela porta. Sempre pensei nele como um bar profissional, como um bar para alcoólatras profissionais. E tive a prova disso quando vi homens solitários erguendo copos das melhores bebidas do Tennessee, procurando por refúgio contra os problemas da vida. Leroy estava lá e ele me reconheceu quando eu entrei. Quando me sentei no bar, ele automaticamente trouxe um copo até a torneira de cerveja e começou a enchê-lo. Há quanto tempo? Ele comentou. Você está se mantendo fora de problemas? Tentando, grunhi. Olhei para o bar enquanto ele escorregava o copo na minha frente. Gostei do que você fez com o lugar, eu disse, fazendo um sinal por cima do ombro. Que bom, é tudo para você. Vai comer alguma coisa? Não, isso está bom, obrigado. Ele enxugou a bancada à minha frente, depois lançou a toalha em trapos por cima do ombro e saiu para pegar o pedido de outra pessoa. Um momento depois, senti uma mão em meu ombro. Johnny, o que você está fazendo aqui? Me virei e vi um dos muitos amigos que eu tinha passado a desprezar. Era o jeito que era aqui. Eu odiava tudo no lugar, inclusive meus amigos, e me dei conta de que sempre foi assim. Não tinha ideia de por que eu tinha ido, ou nem mesmo por que eu tinha feito dessa minha saída habitual, a não ser pelo fato de que, tirando esse lugar, eu não tinha mais nenhum onde ir. Oi, Toby, eu disse. Alto e raquítico, Toby se sentou ao meu lado e quando se virou para me encarar, vi que seus olhos já estavam injetados. Ele fedia como se não tivesse tomado banho há dias e sua camisa estava manchada. Você ainda está fazendo o papel de Rambo? Ele perguntou, pronunciando palavras indistintamente. Parece que você andou malhando. É, eu disse, não querendo entrar no assunto. O que você está fazendo por esses dias? Saindo, principalmente. Pelas últimas semanas, de qualquer forma. Eu estava trabalhando no Quick Stop até algumas semanas atrás, mas o dono era um verdadeiro babaca. Ainda morando em casa? Claro, ele disse, parecendo quase orgulhoso do fato. Ele inclinou a garrafa e deu um longo gole, depois se concentrou nos meus braços. Você parece bem, andou malhando? Ele perguntou de novo. Um pouco, eu disse, sabendo que ele não se lembrava de já ter perguntado aquilo. Você está grande. Não pude pensar nada para dizer. Toby tomou outro gole. Ei, tem uma festa hoje na casa de Mandy, ele disse. Você lembra da Mandy, não é? É, eu lembrava. Uma garota do meu passado que durou menos de um final de semana. Toby ainda estava falando. Os pais dela estão em Nova York ou algum lugar assim e vai ser um estouro. Só estamos tendo uma pré-festa para nos colocar no humor apropriado. Quer se juntar a nós? Ele indicou por cima do ombro 4 caras em uma mesa de canto, aninhados com 3 jarras vazias. Reconheci 2 da minha vida passada, mas os outros eram desconhecidos. Não posso, eu disse. Tenho que encontrar meu pai para jantar. Obrigado mesmo assim. Ignora ele, vai ser um estrondo. Quem vai estar lá? Outra mulher do meu passado, outra lembrança que me fez estremecer por dentro. Eu mal podia suportar a pessoa que eu costumava ser. Não posso, eu disse, sacudindo a cabeça. Me levantei, deixando o copo quase cheio na minha frente. Eu prometi, e ele está me deixando ficar com ele. Você sabe como é. Isso fez sentido para ele e ele assentiu. Então vamos sair esse final de semana. Alguns de nós vão para Ocracoke surfar. Talvez, eu disse, sabendo que não havia chance. Seu pai ainda tem o mesmo número? É, eu disse. Eu fui embora, certo de que ele não ligaria e de que eu nunca mais retornaria ao Leroy's. No caminho para casa, comprei carne, um saco de salada, tempero e algumas batatas para o jantar. Sem um carro não era fácil carregar a sacola e minha prancha todo o caminho de volta para casa, mas eu realmente não me importava de caminhar. Tinha feito isso por anos
e meus sapatos eram muito mais confortáveis do que as botas que eu estava acostumado a usar. Assim que cheguei em casa, arrastei a churrasqueira da garagem, junto com um saco de carvão e álcool. A churrasqueira estava empoeirada como se não tivesse sido usada por anos. Eu a coloquei na varanda de trás da casa e tirei as cinzas antes de limpar as teias de aranha com uma mangueira, e a deixei secando ao sol. Dentro de casa eu coloquei sal, pimenta e pó de alho nas carnes. Enrolei as batatas em papel alumínio e as coloquei no forno. Depois coloquei a salada em uma tigela. Quando a churrasqueira secou, acendi os carvões e servi a mesa do lado de fora. Meu pai entrou no momento em que eu estava colocando as carnes na churrasqueira. Oi, pai, eu disse por cima do ombro. Pensei em fazer um jantar para nós hoje à noite. Ah, ele disse. Pareceu levar um instante para compreender o fato de que ele não cozinharia para mim. Certo, ele finalmente adicionou. Como você quer a sua carne? Média, ele disse. Continuou em pé, perto da porta de vidro corrediça. Parece que você não tem usado a churrasqueira desde que eu fui embora, eu disse. Mas você deveria, não há nada melhor do que um bife grelhado. Minha boca estava se enchendo de água durante todo o caminho para casa. Vou trocar de roupa. As carnes estarão prontas em 10 minutos. Quando ele saiu e eu voltei à cozinha, peguei as batatas e as tigelas de salada, junto com o tempero, a manteiga, o molho para carnes e coloquei-os na mesa. Ouvi a porta do terraço se abrir e meu pai apareceu carregando 2 copos de leite, parecendo um turista de um cruzeiro. Ele vestia bermuda, meias pretas, tênis e uma camiseta florida havaiana. Suas pernas eram dolorosamente brancas, como se ele não vestisse bermudas há anos. Se é que ele já tinha vestido alguma vez. Pensando bem, acho que eu nunca tinha visto ele de bermuda. Dei o melhor de mim para fingir que ele parecia normal. Na hora certa, eu disse, voltando para a churrasqueira. Enchi 2 pratos com carne e coloquei na frente dele. Obrigado, ele disse. Não há de quê. Ele colocou salada no seu prato, polvilhou o tempero, depois desenrolou sua batata. Colocou manteiga, depois molho de carne, fazendo uma pequena poça. Normal e esperado, a não ser pelo fato de que ele fez tudo em silêncio. Como foi o seu dia? Eu disse como sempre. O mesmo, ele respondeu, como sempre. Sorriu novamente, mas não disse mais nada. Meu pai, o antissocial. Me perguntei de novo por que ele achava tão difícil conversar e tentei imaginar como ele era na sua juventude, como ele tinha achado alguém para casar. Eu sabia que a última pergunta soava mesquinha, mas não tinha vindo sem querer. Eu estava curioso de verdade. Comemos por um tempo, o ruído dos garfos era o único que nos fazia companhia. Savannah disse que queria lhe conhecer. Eu disse finalmente, tentando novamente. Ele cortou sua carne. Sua amiga? Só o meu pai falaria desse jeito. É, eu disse. Acho que você iria gostar dela. Ele assentiu. Ela estuda na UNC, expliquei. Ele sabia que era a vez dele e eu pude sentir o seu alívio quando outra pergunta veio à sua mente. Como você a conheceu? Contei a ele sobre a bolsa, detalhando a história, tentando fazê-la o mais humorada possível, mas o riso passou longe dele. Isso foi típico de você, ele observou. Outro cortador de conversas. Cortei outro pedaço de carne. Pai, você se importa se eu lhe fizer uma pergunta? Claro que não. Como você conheceu a mamãe? Era a primeira vez que eu perguntava por ela em anos, porque ela nunca tinha sido parte da minha vida, porque eu não tinha memórias dela. Eu raramente sentia necessidade de perguntar. Até mesmo agora, eu realmente não me importava, eu só queria que ele falasse comigo. Ele levou tempo colocando mais manteiga em sua batata e eu sabia que ele não queria responder.
Nos conhecemos em um pequeno restaurante, ele disse finalmente. Ela era garçonete. Eu esperei, mas pareceu que nada mais viria. Ela era bonita? Sim, ele disse. Como ela era? Ele machucou a batata e colocou sal com cuidado. Ela era como você, ele concluiu. Como assim? Ele hesitou. Ela podia ser teimosa. Eu não tinha certeza o que pensar e nem o que ele quis dizer. Antes que eu pudesse insistir nisso, ele se levantou da mesa e agarrou seu copo. Você quer mais leite? Perguntou, e eu sabia que ele não diria mais nada sobre ela. Capítulo 6. O tempo é relativo. Sei que não sou o primeiro a me dar conta disso. Estou longe de ser um dos mais famosos e minha descoberta não teve nada a ver com energia, massa, velocidade da luz ou qualquer coisa que Einstein possa ter postulado. Em vez disso, tinha a ver com as longas e chatas horas que esperei por Savannah. Depois que meu pai e eu terminamos de jantar, eu pensei nela. Pensei nela novamente assim que acordei. Passei o dia surfando e, apesar das ondas estarem melhores do que estavam no dia anterior, eu não conseguia me concentrar e decidi parar ao meio-dia. Debati se compraria ou não cheeseburger em uma pequena lanchonete na beira-mar, os melhores hambúrgueres da cidade, a propósito, mas mesmo estando afim, eu simplesmente fui para casa, esperando que pudesse convencer Savannah a comer o hambúrguer mais tarde. Li um pouco do livro mais novo do Stephen King, tomei banho, vesti um par de calças e uma camisa polo, depois li por mais algumas horas antes de olhar para o relógio e me dar conta que só tinha se passado 20 minutos. Foi isso que eu quis dizer com o tempo ser relativo. Quando meu pai chegou em casa, ele viu como eu estava vestido e me ofereceu suas chaves. Está indo ver Savannah? Ele perguntou. Sim, eu disse, me levantando do sofá. Peguei as chaves. Vou voltar tarde. Ele coçou a cabeça. Certo, ele disse. Café da manhã? Certo. Por algum motivo que eu não pude entender, ele parecia quase assustado. Certo, eu disse. Vejo você mais tarde, tá? Eu provavelmente estarei dormindo. Não quis dizer literalmente. Ah, ele disse. Certo. Me encaminhei para a porta. Assim que abri, ouvi ele suspirar. Eu gostaria de conhecer Savannah também. Ele disse com uma voz tão suave que eu mal ouvi. O céu ainda estava brilhante e o sol estava se inclinando por sobre a água quando eu cheguei à casa. Quando desci do carro, percebi que estava nervoso. Não conseguia me lembrar da última vez que alguma garota tinha me feito ficar nervoso. Mas eu não podia dispensar o pensamento de que, de alguma forma, as coisas podiam ter mudado entre nós. Eu não sabia como ou por que eu me sentia daquele jeito. Tudo o que sabia é que ainda não tinha certeza do que faria se meus medos se confirmassem. Não me dei ao trabalho de bater e simplesmente entrei na casa. A sala estava tão vazia, mas eu podia ouvir vozes no hall e ouvia um grupo habitual de pessoas no deck traseiro. Saí para o deck chamando por Savannah e me disseram que ela estava na praia. Desci para a areia e congelei quando a vi sentada perto da duna, junto a Randy, Brad e Susan. Ela não tinha me notado e eu ouvi ela rir de alguma coisa que Randy disse. Ela e Randy pareciam um casal, tanto quanto Susan e Brad. Eu sabia que eles não eram, que eles provavelmente estavam só conversando sobre a casa que estavam construindo ou compartilhando experiências dos últimos dias, mas eu não gostei. Nem gostei do fato de que Savannah estava sentada tão perto de Randy quanto ela esteve de mim. Enquanto estava em pé ali, me perguntei se ela sequer lembrava do nosso encontro. Mas ela sorriu quando me viu, como se nada tivesse errado. Aí está você, ela disse. Estava me perguntando quando você iria aparecer. Randy sorriu, apesar do comentário dela. Ele tinha uma expressão quase vitoriosa. Quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. Ele parecia estar dizendo.
Savannah se levantou e caminhou na minha direção. Ela estava vestindo uma blusa branca sem mangas e uma saia clara e solta que balançava quando ela andava. Eu podia ver a cor adicional em seus ombros que me dizia que ela tinha passado horas ao sol. Quando se aproximou, ela ficou na ponta dos pés e plantou um beijo na minha bochecha. Oi, ela disse, colocando um braço em volta da minha cintura. Oi. Ela se inclinou para trás ligeiramente, como se analisasse minha expressão. Você parece ter sentido a minha falta, ela disse, sua voz provocando. Como sempre, eu não pude pensar em uma resposta e ela piscou com a minha inabilidade de admitir que eu tinha. Talvez eu tenha sentido sua falta também, ela acrescentou. Toquei seu ombro nu. Pronta para ir? Como sempre estarei, ela disse. Começamos a andar em direção ao carro e eu peguei a mão dela. Seu toque me fazendo sentir como se tudo estivesse certo com o mundo. Bem, quase. Eu me endireitei. Vi você falando com o Randy, eu disse, tentando manter a minha voz neutra. Ela apertou a minha mão. Você viu, não foi? Tentei de novo. Presumo que vocês puderam se conhecer enquanto estavam trabalhando. Com certeza pudemos. Eu estava certa também. Ele é um jovem legal. Quando acabar aqui, ele vai para Nova York fazer um estágio em Morgan Stanley. Eu grunhi. Ela riu. Não me diga que você está com ciúmes. Não estou. Que bom, ela concluiu, apertando minha mão novamente. Porque não há razão para estar. Me agarrei a essas últimas palavras. Ela não precisava tê-las dito, mas eu não podia estar mais feliz porque ela tinha dito. Quando chegamos ao carro, abri sua porta. Estava pensando em te levar no Oysters, eu disse. É um clube noturno, perto da praia. Eles terão uma banda mais tarde e nós podemos dançar. O que iremos fazer até lá? Está com fome? Perguntei, pensando no cheeseburger que eu tinha passado mais cedo. Um pouco, ela disse. Fiz um lanche quando voltei. Ainda não estou com muita fome. Que tal caminharmos na praia? Talvez mais tarde. Era óbvio que ela já tinha algo em mente. Por que você não me diz o que quer fazer? Ela se iluminou. Que tal irmos dar um oi ao seu pai? Eu não tinha certeza se ouvi direito. Sério? Sim, sério? Ela disse. Só por um tempinho, depois podemos ir comer em algum lugar e dançar. Quando hesitei, ela colocou a mão em meu ombro. Por favor? Eu não estava muito feliz em ir, mas o jeito que ela pediu fez com que fosse impossível para mim dizer não. Estava me acostumando a isso, eu imagino, mas eu preferia ter ela toda só para mim pelo resto da tarde. Também não entendi porque ela queria ver meu pai esta noite, a não ser que significasse que ela não estava tão animada quanto eu com a perspectiva de ficarmos sozinhos. Para ser honesto, essa ideia me deprimiu. Ainda assim, ela estava de bom humor enquanto falava do trabalho que eles tinham feito nos últimos dias. Amanhã planejavam começar as janelas. Randy, ela soltou, estava trabalhando ao seu lado nos 2 dias, o que explicava a amizade recém-descoberta deles. Foi como ela descreveu. Eu duvidava que Randy teria descrito seus interesses da mesma maneira. Estacionamos na garagem alguns minutos depois e eu notei uma luz na toca do meu pai. Quando desliguei o motor, brinquei com as chaves antes de sair do carro. Eu te disse que meu pai é quieto, não disse? Sim, ela disse. Mas não importa, eu só quero conhecê-lo. Por quê? Eu perguntei. Sei o que pareceu, mas eu não pude evitar. Por quê? Ela disse. Ele é sua única família e foi ele que te criou? Uma vez que meu pai tinha superado o choque do meu retorno com Savannah a reboque e as apresentações tinham sido feitas, ele passou a mão rapidamente por seu cabelo e encarou o chão.
Desculpa nós não termos ligado antes, mas não culpe o John, ela disse. Foi tudo culpa minha. Ah, ele disse, tudo bem. Pegamos você em uma má hora? Não, ele olhou para cima e depois para o chão novamente. É um prazer conhecê-la, ele disse. Por um momento, ficamos todos em pé na sala, nenhum de nós dizendo nada. Savannah estava com um sorriso fácil, mas eu me perguntei se meu pai sequer tinha notado. Você quer beber alguma coisa? Ele perguntou, como se de repente lembrasse que era para fazer o papel de anfitrião. Estou bem, obrigada, ela disse. John me disse que você é um colecionador de moedas. Ele se virou para mim como se perguntasse se deveria responder. Eu tento, ele disse finalmente. Foi isso que nós interrompemos tão rudemente? Ela perguntou, usando o mesmo tom provocador que usava comigo. Para minha surpresa, ouvi meu pai dar uma risada nervosa. Não alta, mas uma risada, todavia surpreendente. Não, vocês não interromperam. Só estava examinando uma moeda nova que eu comprei hoje. Enquanto ele falava, eu podia senti-lo tentar calcular como eu reagiria, ou como Savannah não notou ou fingiu não notar. Sério? Ela perguntou. De que tipo? Meu pai mudou o peso de um pé para o outro. Então, para minha perplexidade, ele olhou e perguntou. Você quer ver? Passamos 40 minutos na toca. Na maior parte do tempo, eu sentei na toca e ouvi meu pai contar histórias que eu sabia de cor. Como os colecionadores mais sérios, ele mantinha só algumas moedas em casa, e eu não fazia a menor ideia de onde o resto delas estavam guardadas. Ele alternava parte da coleção a cada 2 semanas, novas moedas aparecendo como se por mágica. Geralmente não havia mais do que 1 dúzia por vez em seu escritório, e nunca nada de valor, mas eu tinha a impressão de que ele poderia estar mostrando a Savannah um centavo comum de Lincoln e ela teria ficado encantada. Ela fez dúzias de perguntas que eu ou qualquer livro de coleção de moedas poderia ter respondido. Mas enquanto os minutos passavam, suas perguntas se tornaram mais perspicazes. Em vez de perguntar por que uma moeda era particularmente valiosa, ela perguntava quando e onde ele a tinha encontrado, e ela foi convidada a escutar contos de finais de semana tediosos da minha juventude, passados em lugares como Atlanta, Charleston, Raleigh ou Charlotte. Meu pai falou muito sobre essas viagens. Bem, para ele, de qualquer forma. Ele ainda tinha a tendência de se refugiar nele mesmo por longos períodos de tempo. Mas provavelmente tinha mais falado nesses 40 minutos do que tinha falado comigo desde que voltei para casa. Da minha posição estratégica, vi a paixão que ela tinha se referido, mas era uma paixão que eu já tinha visto antes milhares de vezes, e não alterou minha opinião de que ele usava as moedas como um modo de evitar a vida ao invés de enfrentá-la. Eu tinha parado de conversar com ele sobre moedas porque eu queria conversar sobre outra coisa. Meu pai parou de conversar porque ele sabia como eu me sentia e não podia falar de mais nada. E ainda assim, meu pai estava feliz e eu sabia disso. E eu podia ver o modo como seus olhos brilhavam quando ele indicava uma moeda, chamando atenção para a marca da casa da moeda, ou quão novo o selo tinha sido, ou como o valor de uma moeda podia variar se ela tivesse flechas ou coroas. Ele mostrou a Savannah provas de moedas cunhadas em West Point, um dos seus tipos favoritos para colecionar. Ele pegou uma lupa para mostrar as imperfeições da moeda, e quando Savannah segurou a lupa, eu podia ver a animação no rosto do meu pai. Apesar dos meus sentimentos sobre moedas, eu não pude evitar sorrir, simplesmente por ver o meu pai tão feliz. Mas ele ainda era o meu pai, e não havia milagre. Uma vez que ele tinha mostrado as moedas e contado a ela tudo sobre elas e como elas tinham sido coletadas, seus comentários ficaram mais e mais escassos. Ele começou a se repetir e percebeu isso, se refugiando e ficando ainda mais quieto. Com o tempo, Savannah deve ter sentido seu desconforto crescente, porque ela indicou as moedas em cima da mesa. Obrigado, Sr. Tyre.
Sinto como se realmente tivesse aprendido algo. Meu pai sorriu, obviamente esgotado, e eu tomei isso como minha deixa para me levantar. Foi ótimo, mas nós deveríamos ir, eu disse. Ah, certo. Foi ótimo conhecê-lo. Quando meu pai assentiu novamente, Savannah se inclinou e lhe deu um abraço. Vamos fazer isso de novo alguma hora, ela sussurrou. E embora meu pai tivesse abraçado ela, me lembrou um dos abraços sem vida que eu recebera quando criança. Me perguntei se ela se sentia esquisita, como ele obviamente se sentia. No carro, Savannah parecia perdida em pensamentos. Eu teria perguntado sobre suas impressões do meu pai, mas não estava certo se queria ouvir a resposta. Sei que meu pai e eu não tínhamos a menor relação, mas ela estava certa quando disse que ele era a única família que eu tinha e tinha me criado. Eu podia reclamar dele, mas a última coisa que eu queria ouvir era alguém fazendo isso também. Ainda assim, eu não acho que ela queria dizer alguma coisa negativa, simplesmente porque não era da sua natureza. E então ela se virou para mim. Obrigada por me trazer para conhecê-lo, ela disse. Ele tem um coração tão caloroso. Eu nunca tinha ouvido ninguém descrevê-lo dessa forma, mas eu gostei. Fico feliz que você tenha gostado dele. Eu gostei, ela disse, parecendo sincera. Ele é gentil. Ela me olhou. Mas eu acho que entendo porque você teve tantos problemas quando era mais jovem. Ele não me pareceu o tipo de pai que estabelece leis. Ele não era, eu concordei. Ela me mostrou uma carranca brincalhona. E o seu amigo, o maligno, tirou um bom proveito disso. Eu ri. Eu suponho que sim. Ela balançou a cabeça. Você deveria saber. Eu era só uma criança. Ah, velha desculpa da juventude. Você sabe que isso não justifica, não sabe? Eu nunca tirei proveito dos meus pais. Sim, a criança perfeita. Acho que você já mencionou isso. Você está zombando de mim? Não, claro que não. Ela continuou a me encarar. Eu acho que está. Ela finalmente decidiu. Certo, talvez um pouco. Ela pensou na minha resposta. Bem, talvez eu tenha merecido isso, mas só para você saber, eu não era perfeita. Não? Claro que não. Eu lembro claramente, por exemplo, que na quarta série eu tirei um B num teste. Oh, eu fingi choque. Não, não me diga isso. Não é verdade? Como você conseguiu se recuperar? Como você acha? Ela encolheu os ombros. Disse a mim mesma que isso nunca mais aconteceria novamente. E eu não duvidava. Já está com fome? Pensei que você nunca perguntaria. O que você quer comer? Ela amarrou o cabelo com um rabo de cavalo descuidado, depois respondeu. Que tal um grande e suculento cheeseburger? Assim que ela disse isso, eu me peguei me perguntando se Savannah era boa demais para ser verdade. Ah, o flerte de duas pessoas começando a se conhecer, mas que já sabem que gostam do que estão conhecendo. É tão curioso como que algumas coisas são universais aos seres humanos, né? Como todos nós esperamos basicamente as mesmas coisas de alguém quando a gente está se encantando pela pessoa, não é? E eu acho que é por isso que a grande maioria das pessoas gosta dos romances. Dos romances de gente normal, não é? Porque a gente espera, basicamente, que a pessoa por quem a gente está se encantando valorize as coisas que são mais familiares pra gente, não é? Que ela não se assuste com quem nós somos e de onde nós viemos, que ela não despreze o que é caro ao nosso coração, que ela veja beleza na normalidade da nossa existência. E não é?
O flerte da Savannah com o John é muito doce, é muito delicado, é quase despretensioso, mas ele é recheado dessas belezas dos pequenos gestos e ele é muito universal por causa disso, que é o que a gente já tá encantado pelo que a pessoa é, a gente já tá vendo beleza em todas as coisas, né? No movimento da pessoa, no jeito da pessoa existir, no brilho do olho da pessoa. Mas a gente quer saber se a pessoa consegue enxergar beleza e se a pessoa consegue reconhecer similaridades, né? E se familiarizar com aquilo que é querido pra gente também, não é? Porque aí dá aquele. Talvez eu possa me permitir me encantar, porque talvez o risco de tropeçar seja um pouco menor e talvez se eu cair daqui de cima pode ter um risco menor de eu cair daqui de cima desse pedestal onde eu tô me permitindo subir. É um passo seguro, né? Eu acho que esses 2 capítulos são isso. É esse momento de tem um reconhecimento. Olha, ela não se assustou com quem eu sou. Ela também, ela também reconhece o lugar de onde eu vim como um lugar válido. Então talvez ela esteja se encantando comigo também. É isso, não é? Ai, se apaixonar é tão bom, né? Ai, que coisa linda. A gente não cansa disso, não interessa nem a idade. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês sigam na leitura com a gente. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita esse clima de romance, se inscreve, indica a gente para os amigos de vocês, tá bom? E seguimos aqui, tá bom? Até a próxima!